Mas é importante mais essa mensagem. O Senhor falou comigo sobre a nossa casa ser essa base operacional de Deus. Porque a visão que eu e você precisamos de ter é que nós estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra, o ambiente é de guerra, ok? Guerra espiritual. E Deus escolheu a sua casa como uma base operacional do mover de Deus. Sua casa, ela é estratégica para aquilo que Deus vai fazer. Por isso que a sua casa, ela é tão atacada. Por isso que o seu casamento é tão atacado. Por isso que os seus filhos são tão atacados. Por isso que Satanás, ele ataca tanto as casas e as famílias. Por quê? Porque ele não tem família. E Deus faz através da família. Então a sua família, ela é o alvo de Deus, ela é a base de operação do mover de Deus, mas por outro lado, ela é o alvo também de Satanás. Então o que eu e você precisamos de fazer? Eu e você precisamos de guardar a nossa casa. Você que é homem, saiba que a sua esposa, ela é atacada por demônios. Você que é mulher, saiba que o seu marido é atacado por demônios. Saiba que os seus filhos são atacados. Não tem demônios kids, sabia? Não tem. Não tem demônios masculino e feminino, não. Aí tu imagina, eu não sei você, mas quando eu passo por um momento de opressão, é desconfortável demais, sim ou não? Tu imagina isso no seu filho. Você, é difícil de suportar, imagina uma criança. Está entendendo? Uma mulher, alguém sustentar. Então, Satanás, ele agora quer atacar você. Por isso, eu e você precisamos o quê? Eu e você precisamos de guardar, eu e você precisamos de proteger a nossa casa. A nossa casa, a nossa família não pode ser um terreno aberto, que qualquer um entra a hora que quer, do jeito que quer. Não faça isso. Eu e você precisamos de guardar. Não pode ser um ambiente, um lugar que não tenha nenhum tipo de segurança. Nós temos que guardar a nossa casa. Nós temos que edificar muros ao redor da nossa família, a fim de protegê-la para cumprir o propósito de Deus. Proteger, para que ela seja guardada para cumprimento do propósito de Deus. É isso que nós temos que entender. Então a nossa família precisa ser guardada. Por quê? Nós queremos por vezes fazer coisas para Deus. Nós queremos ser usados por Deus, sim ou não? Você quer ser usado por Deus. E aí você já notou que quando você se posiciona para ser usado por Deus, você é atacado num outro lado, numa outra esfera. Então eu e você não podemos sair para a guerra e deixar a nossa casa descoberta. Não, nós precisamos de guardar a nossa casa, nós precisamos de guardar as nossas famílias. Você precisa de guardar o seu casamento, precisa de guardar os seus filhos dos ataques malignos. É necessário um posicionamento, é necessário uma intenção, é necessário nós construirmos muros para guardar. Não é para nos isolar, mas é para guardar essa base de operação de Deus, porque talvez você ainda não tenha revelação do potencial que é a sua casa, do potencial que é a sua família, do potencial que é uma família que glorifica o nome do Senhor, do potencial que é uma família saudável, não perfeita, mas saudável no aspecto espiritual. É um casamento agora que glorifica o nome do Senhor. Hoje eu estava falando com um irmão, e ele disse assim para mim: pastor, eu lembro que o senhor uma vez me disse, que eu questionei o senhor, qual que é o nosso posicionamento diante das minorias que se levantam, diante dos manifestos, né, das mulheres, do feminismo, do preconceito racial, de tudo isso. Eu disse: meu irmão, isso nós não nos posicionamos nisso. Por quê? Porque nós precisamos estar posicionados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que não há distinção. Então para mim não há distinção racial, não há. Só que agora eu não vou me posicionar diante disso. Por quê? Porque daí as pessoas vão chamar, qualquer posicionamento que tenha, vão te chamar de preconceituoso. É assim ou não é? Se você posiciona aqui, vão te chamar que você é preconceituoso. Então eu não vou posicionar em relação a isso, não vou posicionar em relação ao feminismo. Eu disse para ele: sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que permitir que Deus faça algo em nós, porque a imagem da sua casa, ela vai expressar a glória de Deus. Você não tem que se preocupar em defender a Deus. A nossa preocupação deve ser em glorificar a Deus. A nossa preocupação não deve ser em defender aquilo que Deus quer fazer, no sentido de, né, como eu falei esses dias aqui, não defenda quando alguém é perseguido. Não defenda. Não defenda. Por quê?
porque aí a pessoa perde o foco. Então, por exemplo, se eu e você começarmos a trazer pautas, ok, que existem, é verdade, existem pautas, mas qual que é o maior ataque ao feminismo? Nem vamos entrar no que é o feminismo aqui, mas qual é o principal ataque? É a minha esposa, é o testemunho dela, sendo uma mulher amada, que frutifica para Deus. Isso é o maior testemunho, é a maior defesa que existe. É eu sendo um marido que entrega a vida assim como Cristo entregou. É os meus filhos sendo uma flecha na aljava. É a minha casa, ela transbordando da glória de Deus. Então agora eu preciso de entender que a minha casa, ela se torna um testemunho do céu aqui na terra. E aí eu quero usar aqui a história de Neemias como esse pano de fundo, porque Neemias, se você não sabe a história, Neemias, ele foi alguém, foi levantado por Deus para edificar, reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém, Judá, foi sitiado. A Babilônia entrou, o Império Babilônico entrou e destruiu com o reino de Judá. E a cidade de Jerusalém, que era a capital, destruiu os muros. Então as cidades, elas eram muradas. Então o que eles fizeram? Destruir os muros e queimar os portões. Havia 12 portões. Todos os 12 portões foram queimados e os muros foram destruídos. E Neemias é levado para servir o rei, então agora da Pérsia. E Jerusalém está destruída. Em algum momento então, alguém vem e ele pergunta, como que está lá a nossa cidade? Como que está lá Jerusalém? Aí diz para ele, está totalmente destruído. Está tudo destruído, está tudo abandonado. E aí o texto vai mostrar que Neemias, ele fica, Deus gera nele uma espécie de uma contrição, uma angústia. Ele fica triste, ele ora, ele chora, está no capítulo 1, ele ora, ele chora, ele pede a Deus, Senhor, e agora o que eu faço? A ponto de o rei perceber essa angústia do coração dele, e diz, por que tu está assim, Neemias? Por que tu está triste? Está tudo certo contigo, parece que tu não está doente, é alguma coisa no teu coração. Ele diz, como que eu vou estar feliz se a minha cidade está destruída? Aí no fim da história, o que acontece? O rei libera ele para reconstruir. Pastor, mas meu casamento não está destruído. Depende do parâmetro que nós usamos para avaliar. Porque você sabe que o pecado fez o quê? O pecado destruiu com tudo. O pecado bagunçou com tudo. Então agora o referencial que nós temos, na verdade, nós não temos referencial. Não tem o referencial de casamento, não tem o referencial de pai, não tem o referencial de mãe, não tem o referencial de filho, não tem o referencial agora de marido, não tem o referencial de esposa. Então os nossos referenciais, eles acabaram se tornando inapropriados. Porque talvez o seu referencial é a sua mãe, que foi abandonada pelo seu pai. E aí a sua mãe é toda machucada, ferida, traumatizada com a figura masculina. E esse foi o seu referencial que você foi formado. E agora você casa e você vê o homem como alguém imprestável. E aí o que precisa ser feito? Precisa de reconstruir algo dentro de você. Porque Satanás destruiu. Talvez o seu pai, ou você tinha o pai, mas não teve a paternidade dele. Você foi criado, a sua mãe foi o seu pai. O seu pai só dizia para você, fala com a sua mãe, fala com a tua mãe, fala com a tua mãe. Talvez você foi abandonado pelos pais, talvez você foi violentado pelo seu pai, e isso então destruiu algo dentro de você. Então isso já era um plano do diabo, para quê? Para destruir o seu referencial, destruir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então a dificuldade é de se entregar ao homem, a dificuldade é de se entregar à mulher, a dificuldade é de guardar o ambiente, a dificuldade é de ser pai. Pastor, mas o meu pai foi um homem muito bom, a minha mãe foi uma mulher muito boa, amém, glória a Deus por isso, mas o referencial é Cristo, o referencial é Deus. Você deve ser grato, você deve honrar o seu pai e sua mãe, independente do que eles fizeram, mas você precisa de crer que Deus quer fazer algo em você, Deus quer fazer algo no seu casamento. Então você precisa entender que Deus quer restaurar, reconstruir coisas em você, no seu casamento, para que o propósito dele venha a se cumprir. Deus quer que você seja um homem como Cristo, Deus quer que você seja uma mulher com o coração em Deus. Deus escolheu você, Deus nos escolheu, a nossa casa, a nossa família, para que a glória dele manifeste. Só que é necessário agora nós permitir que ele nos transforme. Então essa é a revelação que nós precisamos de ter, a mesma revelação que Neemias teve.
Ah, pastor, pois é, meu casamento precisa ser ajustado, tanto de coisa, a minha casa, a minha família precisa ser ajustada. Ok, mas isso não é para que você desanime. Você não deve desanimar. Você deve ser encorajado pela palavra de Deus. Você deve ser encorajado por aquilo que Deus quer fazer. Ele quer. Se você está aqui nessa noite é porque Deus quer fazer algo em você, na sua casa, na sua família. Você precisa de crer, se apropriar. Esqueceu o que passou. Deus quer fazer algo novo em você, quer fazer algo novo na sua casa. É isso que encorajou Neemias, porque aquilo que Neemias tinha que fazer era muito grande, era gigantesco. Gigantesco a obra que tinha que acontecer. Talvez você olhe para você, olhe para a sua casa e perceba, pastor, é verdade, muita coisa precisa ser feita, mas não sei se eu estou disposto a isso. Acho que eu vou ver desse jeito, dessa maneira. Não, eu quero dizer que Deus tem mais. Deus tem agora algo para fazer em você, algo para fazer através de você. Só que você precisa de crer. Você precisa ser para os seus filhos o pai que talvez você não teve. Mas não baseado no ressentimento, baseado na revelação de Cristo. Você deve ser a mãe para os seus filhos, que talvez você não teve, mas não baseado na vingança. Não, eu vou mostrar agora como é que é ser uma mãe. Não, Deus não trabalha assim. Você precisa ter revelação agora, do modelo de Deus. Você ter revelação daquilo que Deus tem para você. Pastor, mas eu não quero nenhum tipo de transformação, não quero nada na minha família. Ok, é uma decisão sua, mas Deus quer fazer algo através da sua vida. E aí, um dos aspectos importantes aqui, é que a partir dessa revelação, a partir desse posicionamento, eu e você iremos enfrentar resistências, irmãos. Resistências, preste atenção em mim. Resistência. Quando você se posiciona para restaurar os muros ao redor da sua casa, os seus inimigos serão expostos. Eles vão se expor, eles vão se manifestar. Então, sempre que você se posiciona em relação a qualquer coisa, os inimigos vão manifestar. Se você não posiciona, está tudo certo. Mas quando você se posiciona para servir a Deus, vai ter um tanto de gente que vai falar. Quando você se posiciona para a sua casa, quando você se posiciona agora para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser uma mulher segundo o coração de Deus, os inimigos vão se levantar. Eles vão se levantar, então haverá resistência, assim como Neemias teve resistência. Eu quero ler com você, lá Neemias capítulo 2, versículo 19 ao 20. Neemias está disposto a reconstruir os muros. Ele está disposto, ele teve a revelação. Lá em Neemias 2, 19 e 20 diz assim: porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias se posicionou para reconstruir, a resistência já apareceu. Então, à medida que você posiciona para reconstruir, você se posiciona para que Deus faça algo em você, o que acontece? A resistência se levanta. Os inimigos vão se levantar. E esses inimigos de Neemias são os nossos inimigos: Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate, ele era governador da Samaria, ou seja, ele não era de Judá, não era dos judeus. E o nome dele significa força de fora. Então Sambalate representa uma força externa. Sambalate representa espíritos caídos que tentam entrar para destruir a sua casa. Sambalate era governador, isso representa que ele tem autoridade. Então eu quero dizer para você, e isso não é para assustar, fique tranquilo, fique calmo, maior é o que está em nós, amém? Mas existem espíritos que querem destruir a sua casa, existem espíritos que querem destruir o seu casamento, existem espíritos que querem destruir a sua vida, e não é porque você é crente agora, eles sempre quiseram.
mas agora você se levanta para restaurar algo, você se levanta agora para se tornar um testemunho da glória de Deus, e esses inimigos agora vão tentar atacar você. Então as forças externas vão vir, vai acontecer um tanto de coisa, que vai tentar promover discórdia, briga, confusão na sua casa, e eu quero que você perceba que isso é espiritual, são espíritos maus. Você precisa se posicionar, e saber que isso são resistências, mas permaneça posicionado naquilo que Deus quer fazer. Então os demônios vão tentar influenciar você, os seus filhos, vão tentar influenciar a sua casa. Tobias, a palavra diz que ele era amonita. Os amonitas, eles eram descendentes de Ló. Você conhece a história, sabe? Ló, ele teve 2 filhos, com as suas 2 filhas. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, talvez eles acharam que não existia mais ninguém no mundo, e aí eles ali praticaram algo chamado incesto, e teve filhos com as suas filhas, e são 2 povos, os amonitas e os moabitas. Os amonitas eram um povo cruel. Os amonitas, eles depois, obviamente, na constituição desse povo, eles eram um povo totalmente depravado, eles adoravam outros deuses, eles ofereciam sacrifícios humanos nos rituais dos deuses que eles adoravam. Então os amonitas aqui, eles representam algo humano, algo natural, ou melhor, Tobias então representa a carne, não é um inimigo externo, mas é um inimigo interno agora. É aquele filme, Dormindo com o Inimigo, já viu? Não é a sua esposa, não é o seu marido. O que é a carne, pastor? A carne é a nossa força natural, e isso se torna um inimigo na reconstrução do seu casamento, na restauração dessa casa. Por quê? Porque é Deus quem vai fazer. Porque a tentação, obviamente isso não acontece na sua casa, em outras casas de pessoas que não vieram hoje, é o marido tentando mudar a esposa à força, é a esposa tentando mudar o marido à força, é tentando mudar os filhos à força, na base da carne, na força natural, e isso em algum momento vai dar um problema, não vai resolver o problema, mas vai gerar muito problema. E aí você já sabe, eu não preciso narrar aqui as discussões que acontecem a partir disso, porque na carne está algo chamado justiça própria, e a justiça própria é uma inimiga daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque não é você quem vai transformar o seu casamento, não é você que vai transformar o seu marido, a sua esposa, não é você naturalmente que vai fazer, mas é Deus que vai fazer através da sua vida. Só que eu e você precisamos ter olhos espirituais e perceber quando é a carne, não para você perceber a carne do seu marido, não, isso aqui é carne, não, você perceber atuando em você, a justiça própria em você. Porque se tem um lugar onde a justiça própria ela é manifesta, é no casamento, irmãos. É no casamento. Eu digo para os irmãos, eu digo para eles, quando vai orar pela esposa, não bota a mão na cabeça. Porque ela pode dizer assim, tu acha que eu estou endemoniada? Não brinque com a carne, acredite em mim. Eu digo para eles, a esposa deles não precisa de um pastor, eu sou o pastor, ela precisa do marido. Então quando ele vai falar com a esposa, ele não pode falar como pastor, ele tem que falar como marido. Está entendendo? Porque se ela precisar de um pastor, ela não ia casar com você. Está entendendo? Então isso é a disfunção, porque daí o homem, não, ele tem a palavra, ele é cheio de Deus, é o sacerdote do lar. Só que o sacerdote é para oferecer sacrifício, mas não, ele quer ser profeta, rachar no meio a mulher dele. E eu digo para eles, quando quiser falar alguma coisa para sua mulher, não fala para ela, fala para mim. Por quê? Porque eu vou falar para minha esposa vai falar para ela, e vai dar tudo certo, e ela vai aceitar, porque se você falar, ela não aceita. Isso é sabedoria. Não brinque com a carne, os amonitas estão ali. Você, irmã, quando quer falar alguma coisa para o seu marido, fale para minha esposa, que ela fala para mim, eu falo para ele vai aceitar. Estou abrindo o jogo agora aqui, né? É assim que funciona. Por quê? Se o marido falar para a esposa, ela não vai aceitar. Por quê? Porque tu quer falar para mim o quê? Porque tu quer dizer para mim, olha só que tu faz tudo de errado, e quer dizer que eu não faço. É assim que funciona, eu sei, irmãos.
Então não é a carne, não é um apontando para o outro, aquela brincadeira que eu faço, que é verdade, você sabe. Não, vamos fazer aqui uma terapia de casal, escreve o que tu não gosta em mim, que eu escrevo o que eu não gosto de ti. Já deu, quebrar o pau ali já era. O que faz isso? Promove a carne. Você não deve, eu sei que isso é desafiador, irmãos. Talvez uma semana não vai acontecer, mas o Senhor vai nos dando a revelação. Eu sei que é desafiador. Você falar os defeitos do seu marido, da sua esposa, não encoraja ele a ser transformado. Paulo diz que nós temos que transmitir graça, nós temos que abençoar. Moisés, quando ele vai entrar na terra prometida, antes de entrar na terra prometida, tem uma rocha, e o povo está com sede, aquela rocha aponta para Cristo. Ele teve uma experiência anterior da rocha, que ele teve que bater na rocha, ferir a rocha, para sair água. Só que na segunda rocha, Deus disse, não, tu não vai bater agora, tu vai falar para a rocha. A rocha é Cristo, bater na rocha aponta para a cruz de Cristo. E agora, para entrar na terra prometida, ou ainda para que a água saia da pedra, para que a vida de Deus flua através de Jesus, não é batendo na rocha, é falando para ela. Então, se você quer que seu marido seja transformado, sabe o que você faz? Você vai falar para o Senhor, você vai orar, Senhor, transforma esse homem. Se você quer que a sua esposa seja transformada, não aponte o dedo para ela e fale. Não, ore, e profetize sobre ela, declare sobre ela. Ah, pastor, mas é muito mais fácil falar assim. Ah, Deus, mais 5 minutos, irmãos. Você precisa decidir pagar o preço pela sua casa, você precisa decidir pagar o preço pelo seu casamento. Você precisa decidir pagar o preço em oração, decidir pagar o preço. Se você ler a história de Jó, a palavra de Deus diz que Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, os filhos não sacrificavam a Deus, mas Jó fazia pelos seus filhos, ou seja, ele pagava o preço pela sua casa. Então você homem, você mulher, você pai, você mãe, você deve pagar o preço em oração pelos seus filhos, abençoar eles, declarar sobre a vida deles, Senhor, guarda eles, eu abençoo meu marido, eu abençoo minha esposa, Senhor, nos transforma, molda. E sabe o que vai acontecer quando você for orar pela sua esposa? Você vai ver que é você que precisa de mudar, não ela. Quando você começa a orar para o seu marido, começa a reclamar para Deus, e está liberado reclamar para Deus. Senhor, não posso ver nem a cara dele, vontade de atirar ele da escada, vontade de jogar aquela panela quente nele. Ah, nunca ninguém pensou assim, né? Claro que eu estou aumentando aqui. Mas você vai orar e Deus vai começar a dizer, tá, mas e você? Você, não, mas é que eu é diferente. Aí você vai pedir, Deus me transforma. Porque quando você é transformado, se você quer, você mulher, se você quer ser tratado como uma princesa, trate seu marido como um rei. Você marido, se você quer ser tratado como um rei, trate a sua esposa como uma princesa, como uma rainha. O casamento não é para você receber, é para você entregar. A casa, a família não é para receber, é para entregar, é para servir, é para abençoar, é para pagar o preço, é para mim me entregar. É assim que funciona uma casa, é assim que funciona uma família. Eu entrego para os outros, é eu quem sirvo, é eu quem faço. E o último inimigo, Gesem, o nome significa chuva, só que ele é árabe, e árabe significa misturado. A chuva na palavra de Deus, ela representa a graça, só que aqui nós vemos uma graça misturada. O que se torna o inimigo na reconstrução do casamento, é quando a lei é misturada com a graça, porque aí não é uma dependência de Deus, é aquela coisa, você faz a sua parte que Deus faz a dele, ou você faz o possível que Deus faz o impossível. Não vai acontecer assim. Isso não é reconstrução feita por Deus. A graça é Deus fazendo, pode ser através de mim, mas é Deus quem faz. Nós vamos ver no livro de Gálatas, Paulo chamando aqueles que misturam a graça e a lei de perturbadores, de perversos, de inimigos, de tentando agora promover uma confusão. Quando você mistura a lei com a graça, irmãos, vai dar uma confusão. Quando você traz a lei para o relacionamento, vai dar uma confusão. Jesus também falou em Mateus 16, 6,
Ele diz para os discípulos: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, e esse fermento é a mistura, porque essa mistura vai gerar incredulidade, e a incredulidade é um espírito. Então com o tempo você vai olhar para o seu marido e vai dizer: cara, não tem o que Deus fazer, não tem como acontecer. Você vai olhar para a sua esposa: não tem como acontecer. E aí Satanás conseguiu gerar incredulidade no seu coração, e tornou o poder de Deus inoperante, porque Deus ele move pela fé. É quando você crê, não é o seu sofrimento, não é a sua angústia, não é o que você está vendo, você está sentindo, mas é aquilo que você crê. Quando você crê, o seu casamento é transformado, o seu marido é transformado, a sua esposa, os seus filhos, é pela fé. Então não permita a incredulidade impedir o seu casamento de ser restaurado. É pela fé, irmãos. E a incredulidade, eu costumo dizer que ela é como se fosse o frio. Sabe que o frio, não sei você, mas eu quando as extremas fica gelado, eu fico todo gelado. Então, por exemplo, quando meus pés ficam gelados, já era. Daqui uns dias eu já estou usando meia térmica já. Duas, uma térmica e uma por cima. Porque se gelou meus pés, já era. Já era. Então a incredulidade ela é assim, ela acha uma brecha, que nem o frio, e começa vindo, vem. E é sorrateiro demais a incredulidade. É sorrateiro demais. O que impede você de crer? Os olhos naturais. Quando você olha para o seu marido de maneira natural, quando você olha para o seu filho de maneira natural, quando você olha para a sua esposa de maneira natural, isso impede você de crer que Deus vai fazer. Por isso que nós falamos para você: olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, olhe para Ele, olhe com os olhos de graça para o seu filho, olhe com os olhos de graça para o seu marido, olhe com os olhos de graça para a sua esposa. Ao invés de você agora requerer alguma coisa, abençoe, agradeça a Deus, declare, profetize. Pastor, mas ela faz tudo errado, ele faz tudo errado. Pois é, mas a fé é isso. A fé é isso. A fé não é um sentimento, não é aquilo que eu vejo naturalmente. A fé é trazer à existência aquilo que não existe no mundo natural. É você olhar para o seu marido e dizer: você é um grande homem de Deus. É você olhar para a sua esposa e dizer: amor, você é a esposa, você é a mulher virtuosa, você é a mulher sábia, você é a mulher de Provérbios 28, eu tenho prazer em ti. É você olhar para o seu filho e dizer: meu filho, tu é uma bênção de Deus na minha vida, eu abençoo a tua vida, meu filho. E o gurizinho está virando toda a casa de perna para o ar. Sabe uma coisa, irmãos, e aqui eu preciso finalizar. Satanás, ele vai tentar tirar o prazer do seu casamento, da sua casa, da sua família. Vai tentar tirar o prazer. Sabe aquela irritabilidade? Você não aguenta mais, a criança não para. É a história do pastor Adroaldo. É a motoquinha, a panela de pressão, o cachorro, aquela confusão. É aquela confusão, aí tira o prazer. Por isso que você precisa promover o ambiente. Você, mulher, precisa promover o ambiente da sua casa. Ah, pastor, meu marido não fica em casa. Promova o ambiente, ele vai querer estar em casa. Promova. É que o problema é que a gente fica esperando o outro fazer. Não, nós precisamos de promover. Você precisa promover. Irmãos, lá em casa, um dia, eu já falei para os irmãos, né? Lá em casa é o filme, Uma Noite no Museu. Quantos já viram o filme? A noite é uma confusão. É uma confusão. Então, às vezes eu chego em casa, a minha esposa não está na cama. Eu digo: o que aconteceu? Não, estou brincando, eu sei. Ela está lá na cama das crianças. Tá, daqui a pouco ela volta. Aí eu olho no celular, ela mandou mensagem: amor, vou deitar com as crianças até eles dormir. Tá, daqui a pouco ela volta. Aí eu estou ali. Daqui a pouco vem um caminhando assim, parece um fantasma assim. O que foi, Sara? Estou com medo. Tá bom. Pai, vai lá. Aí ela diz: não, amor, deixa que eu vou. Ela vai lá. Tá. Daqui a pouco, tá bom. Ela vai lá e fica. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco vem outro. O que quer ajudar? Oh, eu posso deitar aí? Não, vai deitar na tua cama ajudar. Tá bom, daí eu vou lá. Aí eu vou lá com ele. Então é assim, é uma noite toda. E às vezes eu chego em casa mais tarde, ao fim, né? Alguma função. Quando eu chego lá, a minha esposa não está na cama. Aí às vezes eu saio muito cedo, e ela pegou no sono e ficou lá. Aí quando ela volta para o quarto, eu não estou na cama. Ela manda mensagem: amor, tu dormiu em casa? Daí agora o que eu faço? Eu deixo bagunçado assim para sinalizar que eu dormi em casa. Então é uma noite no museu. Você sentar para almoçar lá em casa, irmão, é uma confusão. No bom sentido.
Entende? É um. A Sara não para de falar, só quando ela está comendo, ela não para de falar. O Judá, ele está num que ele tem que estar cantando o tempo todo. Então, se ele não consegue cantar, ele fica. E eu notei que eu sou assim também, eu estou sempre cantando. E é assim. Aí quando está todo mundo assim, aí eu começo a conversar, ou com a Magda, ou com a Larissa, eu começo a conversar, aí eles entram na conversa. Aí o outro entra. Aí já viram. Eu só queria almoçar. Eu confesso para os irmãos que há muitos anos atrás eu ficava muito irritado com isso. Mas um dia o Senhor disse: é isso aqui. Essa é a tua casa. Essa é a tua família. É aqui que tu tem que ter prazer. É aqui que tu tem que desfrutar. Porque se eu vou desfrutar do meu filho corretinho, bonitinho, ajeitadinho, irmãos, como que você acha que Deus desfruta de você? Quando você faz tudo certo, né? Deus desfruta de você por causa de Cristo. Então aprenda a desfrutar dos seus filhos. Não estou dizendo que você não deve corrigir, ensinar, não. Aí é outra coisa, é o tempo todo. Sara, senta direito. Judá, fica quieto. Usa a faca, Sara. Benjamim, tu não está andando de moto, fecha o braço. Sara, fecha a perna. A Sara tem uma mania de ficar batendo as pernas assim também. Não. Um dia todo mundo vai almoçar na casa. Vamos fazer para tirar a acusação de você, porque você acha que é tudo. Não, irmãos. Porque aí se você irrita, se você quer tudo certinho, entendeu? Engessado, Satanás rouba o prazer que você tem nos seus filhos. Ensine eles o tempo todo momento, ensine e corrija, mas não perca a paz, não fique atribulado. Aprenda a desfrutar de todos os momentos. É isso que Deus quer conosco. Vai ter a resistência, vai ter a tribulação, mas aprenda a desfrutar de todos os momentos, irmãos, porque a reconstrução é um processo que Deus está fazendo, não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo, Deus vai fazendo. A palavra diz que nós somos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós somos transformados quando nós contemplamos a Cristo sem nada, né? Ou seja, sem o véu. Nós somos transformados de glória em glória. O que é isso? É um processo. Deus vai fazendo, seus filhos vão tendo revelação, você vai tendo revelação, a graça de Deus vai manifestando na sua casa, a graça de Deus vai manifestando na sua mesa, você vai se tornando mais amável, você vai dando mais atenção para os seus filhos, você vai conversando com a sua esposa, você vai aprendendo a desfrutar de todos os momentos, e a glória de Deus vai manifestando, a graça de Deus vai movendo, e assim, quando você menos esperar, os muros foram reconstruídos da sua casa, e agora está guardado. Você tem uma visão espiritual do seu casamento, você agora consegue perceber os ataques malignos, você guarda os seus filhos, você percebe, meu filho está sob ataque maligno, eu vou orar sobre ele, filho vem cá, deixa o pai orar contigo. Você vai perceber, cara, eu preciso ter um tempo com meu filho, eu preciso levar esse guri para tomar um sorvete, eu preciso sentar e conversar com ele, eu preciso olhar no olho dele, eu preciso perguntar para ele se ele está precisando de alguma coisa, o que ele quer. Eu sei que a gente acha que não, está tudo certo, a luz e a água estão pagas, o aluguel está pago, tem comida na mesa e vamos embora, vamos trabalhar. Não é isso, irmãos, não é isso. E você precisamos aprender a dar atenção, a desfrutar, porque você que é pai, você que é mãe sabe, seus filhos crescem, eles crescem, e aí quando você vê, já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos, e aí passou o tempo. Então eu e você precisamos aprender a desfrutar de todos os momentos. Deus quer restaurar, você ter prazer na sua mesa. Pastor, nunca tive, vai ter agora. Ter prazer nos relacionamentos, você querer estar na sua casa. Eu quero estar em casa, mas não no celular, no sofá, sentado, olhando aquela treva de Instagram. Não, é com seu filho, jogando fla-flu, jogando dama, lendo a Bíblia com ele, olhando os cadernos dele, como é que foi a aula, é conversando com a sua filha, das bonecas dela, é um teste, mas é isso aí.
dia apareceu uma boneca lá em casa sem cabeça. Aí tem que ensinar eles, não pode tirar a cabeça da boneca. Deus quer fazer algo na sua casa. Deus quer fazer algo na sua família. Assim como Neemias, Deus quer levantar você para reconstruir algo, para levantar muros sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa é a nossa responsabilidade. Pastor, essa é a responsabilidade dos homens? Não, essa é a responsabilidade da casa. O homem é o sacerdote do lar, realmente, o homem ele é o cabeça. Mas a esposa está junto no mesmo propósito. Os irmãos estão juntos. Uma coisa que você precisa ensinar, um irmão a abençoar o outro. Ensina eles, ensina a abençoar um ao outro, ensina os irmãos a amar uns aos outros. Constantemente eu falo, Benjamin, tu é o filho mais velho, tu tem a responsabilidade de guardar os teus irmãos, principalmente a tua irmã, tem que guardar ela, porque ela é uma menina, ela é uma princesa, e tu é quem vai cuidar dela. Eu vou falando para ele. Pastor, vai gerando peso, não é responsabilidade. A responsabilidade da casa é de todos da família. É de todos da família. Pastor, mas eu estou lutando sozinho lá em casa. Permaneça que Deus vai honrar você. Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua casa. É só você se posicionar. É só você crer. É só você declarar. É só você orar. Faça como Neemias. E no processo de transformação, fique de pé onde você está. No processo de transformação, vai ter tempos e tempos. A Bíblia diz que Neemias, no tempo de reconstrução dos muros, ele diz que teve um tempo específico que eles tiveram que, uma parte do povo ficava protegendo com armas o resto do povo que estava levantando os muros e as portas. Só que tinha outro grupo que estava levantando aqui os muros, e com a outra mão estava a espada. Isso representa o quê? Que vai ter tempos diferentes no processo. Então vai ter tempos que você vai precisar perceber, como eu falei, eu preciso dar uma atenção maior para esse meu filho aqui, preciso dar uma atenção maior para o meu casamento, preciso dar uma atenção maior para minha filha, preciso dar uma atenção maior agora no aspecto de oração, nós precisamos ter mais comunhão, nós precisamos de promover eventos. Você vai perceber, está entendendo? Você vai perceber o momento certo, a ação certa, a atuação certa, mas não permita que os inimigos e as resistências paralisem você. Levante-se em fé, crendo que Deus vai fazer algo na sua casa, e eu creio que essa semana, se você crer, isso vai ser acelerado, vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo impactante, que Deus quer fazer em você, Deus quer fazer na sua casa. Quando Deus chama Abraão e diz para ele, vai ter um filho, Abraão. E aí eles não conseguem ter o filho, lembra? Eles não conseguem ter o filho. E aí Sara tem a ideia, de repente tu tem um filho com a escrava então, porque Deus quer o filho. Tem o filho da escrava, e Deus disse, não, é de Sara, filho de Sara. Isso mostra que o chamado não era só para Abraão, é para Sara junto. Aqui o chamado é para casa, o chamado é para a família. Só que impactante também na história de Abraão e Sara, e nós vamos orar, vou pedir para as crianças descer lá, nós vamos orar com as crianças juntos. O mais impactante na história, sabe o que é? E nós brincamos com isso, né? Que Abraão tem 100 anos e Sara 90. Eu não sei como que você imagina. Eu sei que você, não imagina muita coisa, mas eu não sei o que você imagina. Claro, obviamente foi um milagre, foi sobrenatural. A Bíblia não fala, mas eu, Mateus, eu gosto de crer assim. Eu gosto de crer assim. Eu gosto de crer que Deus rejuvenesceu Abraão e Sara. Que não foi simplesmente ele teve um filho com 100 anos, mas Deus rejuvenesceu Abraão, rejuvenesceu Sara. Não tem tempo para falar isso hoje, mas isso é por conta da graça. Pastor, mas eu e meu marido, nós já estamos há tantos anos. Deus vai rejuvenescer você, no sentido da graça. Ele vai restituir,
Ele vai redimir os anos, e você vai viver em poucos anos aquilo que você não viveu em muitos anos, por conta da graça de Deus. Pastor, mas nós somos todos traumatizados, nós temos tanta coisa para resolver. A graça de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua casa, Deus vai fazer na sua família, Deus vai fazer no ambiente da mesa da sua casa. Você vai ver a graça de Deus manifestando, você vai ver o poder de Deus manifestando. A graça de Deus está sobre a sua vida, como nós cantamos, a bênção de Deus, a bondade de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Você foi escolhido de Deus, os seus filhos são flechas que Deus confiou a você. Pode vir aqui, que as crianças vão vir aqui, né? Para finalizar, antes de nós orarmos, existe um princípio, que tudo aquilo, preste atenção em mim, que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos cultivar e guardar. Por quê? Porque dessa maneira vai multiplicar. Isso é um princípio do reino. Quando Deus cria o homem, a palavra diz que Deus coloca o homem no jardim, e Deus diz para o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus diz para o homem o seguinte: cultiva e guarda o jardim. Então não é sobre reconstruir somente, mas é quando estiver sendo reconstruído, você cultivar e guardar aquilo que Deus tem dado. Você precisa cultivar o ambiente de graça na sua casa, você precisa cultivar o ambiente da sua família, você precisa cultivar, você precisa guardar a sua casa. O seu casamento é o jardim que Deus confiou a você. Deus confiou um jardim a você, é a sua casa, a sua família é o seu jardim. Então você deve cultivar e você deve guardar, e a glória de Deus vai manifestar.